Imagina passar vários minutos limpando um chão. Você junta tudo com cuidado, organiza cada canto, acredita que dessa vez terminou. Então o vento sopra e em poucos segundos tudo volta exatamente para onde estava. A primeira reação é de irritação. A segunda é pior. Você começa a pensar que o problema é você. Talvez eu não saiba limpar, talvez eu esteja fazendo errado, talvez eu nunca consiga terminar. Mas e se o problema nunca tivesse sido a forma como você segura a vassoura? Existe uma armadilha silenciosa na mente humana. Quando convivemos por muito tempo com a mesma bagunça, começamos a acreditar que ela é responsabilidade nossa. É como alguém que passa anos tentando manter um relacionamento sozinho, achando que todo conflito acontece porque ele não ama o suficiente. Ou a pessoa que trabalha até o limite das próprias forças, mas vive se sentindo insuficiente porque no dia seguinte aparecem novas cobranças. Ou até mesmo alguém que tenta organizar a própria vida enquanto os problemas que nunca escolheu continuam chegando sem pedir licença. A bagunça aumenta e a culpa também. O curioso é que quase ninguém percebe quando essa troca acontece. Um ambiente deixa de ser o culpado e a culpa passa a morar dentro da pessoa. Os antigos estoicos falavam muito sobre isso. Epicteto dizia que uma das maiores fontes de sofrimento é tentar controlar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. Mas existe um detalhe que poucas pessoas comentam. Nós não tentamos controlar apenas os acontecimentos. Tentamos controlar a imagem que fazemos de nós mesmos. Quando há algo de errado repetidas vezes, a mente não pergunta: o que está acontecendo ao meu redor? Ela pergunta: o que há de errado comigo? Percebe a diferença? Essa pergunta muda completamente uma vida, porque ela transforma circunstâncias em identidade. O vento deixa de ser apenas o vento e passa a ser uma prova de que você fracassou. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivam cansadas sem entender o motivo. Elas não estão apenas trabalhando, estão carregando culpas que nunca lhes pertenceram. Carregam problemas herdados, expectativas impossíveis, erros de outras pessoas, decisões tomadas por quem já foi embora, e ainda assim olham para si mesmas como se fossem as únicas responsáveis por limpar tudo. Como é que alguém pode descansar quando acredita que toda a bagunça do mundo depende dela? Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e culpa. Responsabilidade é fazer aquilo que está ao seu alcance. Culpa é acreditar que tudo depende de você. Uma constrói, a outra destrói. Mas quase ninguém percebe quando atravessa essa linha, porque acontece devagar. Um dia você apenas percebe que já não sabe distinguir o que realmente é seu daquilo que o vento trouxe. E talvez essa seja a pergunta mais importante até aqui. E se você parasse de se culpar por tudo hoje? Quanto da bagunça ainda continuaria existindo? Porque essa resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. E é exatamente aí que começa o verdadeiro conflito. Existe um momento na vida em que o ser humano deixa de lutar apenas contra os problemas. Ele começa a lutar contra si mesmo. É um processo tão silencioso que quase ninguém percebe quando acontece. No início, você acredita que só precisa se esforçar mais um pouco, trabalhar mais, ser mais paciente, tentar novamente. Mas os dias passam, a bagunça continua voltando. E sem perceber, você troca uma pergunta saudável por uma pergunta cruel. Você deixa de perguntar: por que isso continua acontecendo? E passa a perguntar: por que eu nunca sou suficiente? E é aqui que nasce uma das prisões mais perigosas da mente humana. Porque o problema já não está mais no lado de fora. Ela ganha um quarto dentro de você. Cada fracasso se transforma em uma identidade. Cada crítica vira uma verdade absoluta. Cada erro passa a definir quem você acredita ser. E então algo curioso acontece. Mesmo quando ninguém está te acusando, você continua se acusando. Já parou para pensar que boa parte do sofrimento humano não vem apenas da realidade, mas da maneira como interpretamos ela? A realidade pode ser difícil, mas a interpretação pode transformá-la em um peso insuportável. Pense em quantas pessoas passam anos acreditando que não são inteligentes o suficiente, ou que nunca serão amadas, ou que nasceram para perder. Será que essas ideias surgiram do nada? Ou foram sendo construídas aos poucos, cara? Como poeira que se acumula sobre um espelho. Depois de tanto tempo, a pessoa já não consegue enxergar o próprio reflexo. Ela só vê poeira. A sociedade também tem culpa nisso. Ela alimenta muito esse mecanismo. Ela nos ensina que, se alguma coisa deu errado, alguém precisa ser culpado. E quase sempre, o primeiro nome que encontramos é o nosso. Você perdeu uma oportunidade? Deveria ter sido melhor. Foi rejeitado? Deveria ter mudado. Tá cansado? Está reclamando demais.
não alcançou o resultado esperado, então não se esforçou o suficiente. É como se o mundo repetisse o tempo todo que qualquer dificuldade é uma falha pessoal. Mas a vida nunca foi tão simples. Nem todo atraso é preguiça, nem todo fracasso é incompetência, nem toda dor é consequência de uma escolha errada. Às vezes, existe apenas um vento soprando na direção contrária. O ser humano vive tentando encontrar sentido em um universo que nem sempre responde. Talvez seja por isso que buscamos desesperadamente uma explicação para tudo. E quando não encontramos uma resposta, inventamos uma. A mais comum delas é esta: a culpa deve ser minha. Porque aceitar essa culpa dá uma falsa sensação de controle. Se tudo depende de mim, então basta eu mudar. Mas existe um problema aí. E se não depender? E se parte da bagunça vier de um lugar que você nunca vai poder controlar? Quanto tempo da sua vida será desperdiçado tentando limpar um chão enquanto continua olhando apenas para a vassoura, sem perceber que o vento nunca parou de soprar? Essa pergunta muda tudo, porque antes de aprender a limpar a vida, talvez seja preciso descobrir de onde realmente vem a bagunça. E essa descoberta pode ser muito mais desconfortável do que parece. Existe um momento raro na vida em que algo muda. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você finalmente percebeu uma verdade que esteve diante dos seus olhos o tempo todo. O vento nunca parou. Foi você quem insistiu em acreditar que ele não existia. Parece estranho admitir isso, porque fomos ensinados a acreditar que toda dificuldade pode ser vencida apenas com mais esforço. Insista, tente de novo, quem quer consegue. Essas frases têm até um certo valor, mas também escondem um perigo. Elas fazem parecer que toda derrota acontece por falta de dedicação, e isso simplesmente não é verdade. Existem ventos que nenhum ser humano consegue controlar ou impedir. Existe o tempo, existe a doença, existe a perda, existem decisões tomadas por outras pessoas, existem ambientes que adoecem quem permanece neles, e existem histórias que começam muito antes de você nascer. E cara, preste atenção, você nunca escolheu essas coisas, mas muitas vezes vive como se fosse responsável por todas elas. Quem tenta controlar o vento vive exausto. Quem aprende a responder ao vento preserva a própria energia. Percebe a diferença? Não é sobre desistir, é sobre parar de desperdiçar a vida brigando com aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Imagina um marinheiro. Ele não muda a direção do vento. Seria impossível, mas ele ajusta as velas para quê? Para que o vento continue o mesmo, porém o destino mude. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Elas passam anos tentando mudar o impossível, quando na verdade o desafio sempre foi mudar a forma de navegar. Há uma paz estranha quando a gente entende isso. Você passa a parar de carregar culpas que nunca foram suas. Passa a parar de pedir desculpas por tempestades que nunca criou. Para de medir o próprio valor pelos problemas que não conseguiu impedir. E pela primeira vez em muito tempo, respira. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque deixou de exigir de si um poder que nenhum ser humano possui. Talvez maturidade não seja aprender a controlar tudo. Talvez maturidade seja olhar para a bagunça e perguntar o que realmente depende de mim e o que apenas passou pela minha vida como vento. Porque essa pergunta devolve algo que muita gente perdeu sem perceber: a liberdade. E quando alguém recupera essa liberdade, descobre que existe uma última lição. Uma lição que filósofos repetem há milhares de anos, mas que quase ninguém compreende de verdade. A verdadeira paz nunca nasceu da ausência do vento. Ela nasceu da sabedoria de não deixar que ele definisse quem você é. No começo desse vídeo eu pedi que você imaginasse uma cena simples. Um chão sendo varrido. Você juntava tudo com cuidado, olha ao redor e pensa: agora terminou. E então o vento soprou. E em poucos segundos as folhas, a poeira e tudo volta outra vez. Naquele momento parecia que o problema era quem segurava a vassoura. Mas nunca foi. Era o vento. Talvez a vida tenha feito exatamente isso com você. Você passou anos tentando colocar as coisas no lugar. Tentou ser uma pessoa melhor, tentou ser mais paciente, mais responsável, mais forte, mais madura, e ainda assim a bagunça continuava voltando. Então você chegou à conclusão mais injusta de todas: o problema deve ser eu. Mas e se a conclusão estiver errada? E se você estiver passando anos carregando uma culpa que nunca lhe pertenceu?
Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade nasce quando distinguimos aquilo que depende de nós daquilo que pertence ao mundo. Essa ideia parece simples, mas ela muda uma existência inteira. Porque quando você entende essa diferença, algo deixa de pesar. Você continua trabalhando, continua amando, continua tentando, mas já não vive como alguém que precisa impedir todas as tempestades. Você faz o que pode e aceita com humildade aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Talvez seja por isso que tantas pessoas estejam cansadas, não pelo trabalho, mas pelo peso invisível de responsabilidades que nunca foram delas. Elas carregam expectativas dos outros, carregam erros de quem as feriu, carregam comparações, carregam a necessidade de controlar um mundo que nunca prometeu ser controlável. Como alguém pode caminhar em paz carregando tanto peso? Existe uma frase de Sêneca que atravessou quase 2000 anos. Ele dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E talvez, hoje, essa frase faça mais sentido do que nunca. Porque muitas das correntes que nos prendem não estão no mundo. Estão na história que contamos a nós mesmos. A história de que precisamos resolver tudo, consertar tudo, salvar tudo, ser suficientes para tudo. Mas ninguém foi feito para viver assim. Talvez amanhã o vento volte a soprar. Talvez novas penas caiam. Talvez novos problemas apareçam quando você achar que finalmente organizou a sua vida. E sabe o que isso significa? Que a vida continua, não que você fracassou. Há uma diferença enorme entre uma tarefa que nunca termina e uma pessoa que nunca é suficiente. Durante muito tempo, talvez você tenha confundido essas duas coisas. Espero que, a partir de hoje, nunca mais faça essa confusão. Então, só queria te perguntar, quando você olhar para a bagunça da sua vida da próxima vez, você vai continuar culpando quem segura a vassoura ou finalmente vai reconhecer a existência do vento? Porque, às vezes, a maior liberdade que um ser humano pode conquistar não é colocar tudo em ordem, mas sim entender, com serenidade, que nem toda bagunça é culpa de quem está limpando. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você consiga largar essa culpa. Sem largar, é claro, a coragem de continuar.